Em nosso estudo de hoje é a lição 29 do livro da Esperança, Meio Bem. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 14. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada em paraíso, onde as almas dos justos virão pousar. Capítulo 11, texto 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Frequentemente somos defrontados por aqueles que admiram o amor aos semelhantes e que, sem coragem para cortar as raízes do apego a si próprios, se afeiçoam às atividades do meio-bem, continuando envolvidos no movimento do mal. Emprestam valioso concurso a quem administra, mas requisitam favores e privilégios, suscitando dificuldades. Financiam tarefas beneficentes, distendendo reais benefícios, no entanto cobram tributos de gratidão, multiplicando problemas. Entram em lares sofredores, fazendo-se necessários pelo carinho que demonstram, mas solicitam concessões que ferem, quais rijos golpes. Oferecem cooperação preciosa em socorrendo as aflições alheias, no entanto, exigem atenções especiais, criando constrangimentos. Alimentam necessitados e põem-lhe cargas nos ombros. Acolhem crianças menos felizes, reservando-lhes o jugo da servidão no abrigo familiar. Elogiam companheiros para que esses mesmos companheiros lhe erijam um trono. Protegem amigos, diligenciando convertê-los em joguetes e escravos. Não desconhecemos que todo cultivador espera resultados da lavoura e que se dedica e nem ignoramos que semear e colher, conforme a plantação, constitui operações matemáticas no mecanismo da lei. Examinamos aqui tão somente a estranha atitude daqueles que não negam a eficácia da abnegação, entregando-se, porém, ao desvairado egoísmo de quem costuma distribuir 5 moedas no auxílio dos outros com a intenção de obter 5.000. Efetivamente, o mínimo bem vale por luz divina, mas se levado a efeitos sem propósitos secundários, como no caso da humilde viúva do Evangelho, que se destacou dos ensinamentos do Cristo por haver cedido de si mesmo a singela importância de 2 vinténs, sem qualquer condição. Precatemo-nos desse modo contra o sistema do meio-bem, por onde o mal se insinua, envenenando a fonte das boas obras. Estrada construída pela metade patrocina acidentes. Víboras penetram em casa, varando brechas. O bem pede doação total para que se realize no mundo o bem de todos. É por isso que a doutrina espírita nos esclarece que o bem deve ser praticado com absoluto desinteresse e infatigável devotamento, sem que nos seja lícito, em se tratando de nossa pessoa, reclamar bem algum. Faz parte de um processo natural de todo ser humano, principalmente a gente sabendo, tendo a certeza de que nós partimos do simples e ignorante, um dia a gente ainda está mergulhado no mal que é a ignorância do bem. Aliás, tem até uma pergunta do Livro dos Espíritos que é bem... todos os espíritos passam pela feira do mal, não, da ignorância, da falta de saber. Quando adquirem o saber, começam a se interessar por buscar a felicidade, começam a desbravar os caminhos do Evangelho de Jesus, porque é um desbravamento, é uma luta contra os nossos instintos. A gente procura aqui o tempo todo desenvolver instintos de conservação, de sobrevivência, e de repente está sendo convidado agora, nessa etapa, a amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então é natural que a gente, durante uma época, a gente estava apenas mergulhado aí nos sofrimentos, agora a gente já busca o bem, mas ainda fica no meio do caminho, como diz o Emmanuel. A gente começou a trabalhar, a gente já entende a necessidade do trabalho e já entende até o quanto ele nos faz bem, o quanto ele nos sustenta, o quanto ele nos mantém firmes, nas provas que a gente está passando, mas o nosso egoísmo, nossa vaidade, o nosso orgulho ainda domina de uma maneira que ainda compromete, não deixando que a gente pratique o bem 100%.
Olha, o que os espíritos procuram falar com a gente, eles procuram trazer, ó, o meio bem é melhor do que bem nenhum. Tudo bem, né? Isso aí é fácil da gente entender. Mas o meio bem não livra a gente ainda de mundo de expiações e provas. Ainda faz com que a gente fique preso nessa vibração aqui do mundo que a gente vive. A gente sendo convidado ainda ao processo educativo, né? E esse processo educativo, quando a gente já tiver vencido essas etapas, ele vai sair naturalmente, a gente vai aceitar trabalhar em qualquer lugar sem o menor constrangimento, sem o menor problema. O problema é que nós ainda estamos ainda em condições de espírito que ainda tenho que provar, tenho que espiar, ainda tenho que resgatar do passado, ainda tenho que corrigir um monte de coisa na gente, e essa prática aí do meio bem está atrapalhando. Então vem aquele convite dos espíritos, ó, para que a gente realmente se dedique com vontade. Por que a gente está sempre deixando que os obstáculos nos atrapalhem? Os obstáculos de, é porque eu ainda tenho filho pequeno, é porque a minha família ainda não deixa, é porque o horário do meu trabalho não permite, é porque um porquê atrás do outro, um porquê que não consegue deixar nunca a gente tomar um caminho que realmente, né, nos leve assim, para estar fazendo uma coisa que realmente vale a pena, né? E o que vale a pena? Vale a pena quando a gente está aqui ajudando, né, fazendo diferença na vida das pessoas. Então o Emmanuel, ele com muito cuidado e com muito carinho até, sem julgamentos, apenas apontamentos para que a gente fique alerta, ele mostra aqui para a gente o que seria o meio-bem. Então ele fala, companheiros que ajudam aquele que administra, mas requisitam favores e privilégios para ele. Às vezes financiam tarefas, tudo bem, mas cobram tributos de gratidão. Eu só vou ajudar se eu for reconhecido de alguma... Quer o reconhecimento. Às vezes quer até mesmo alguns cargos públicos, políticos, em troca. Aí depois entram em lares sofredores, fazendo-se necessário pelo carinho, mas solicitam concessões que ferem, né? Querem exigir que as pessoas modifiquem, querem exigir que sejam as coisas da nossa maneira. Acha que porque deu certo comigo, está dando certo comigo, tem que ser aplicado por aquela pessoa agora. E o egoísmo, ele cega a gente. A gente não consegue perceber que, na verdade, a gente está ainda alimentando de alguma maneira, né? Que a gente tem que entender que cada ser humano é uma realidade, cada um tem a sua maneira, cada um tem o seu momento, mas enfim, a gente acha que tem que ser da nossa maneira, né? Então ele bota aqui, alimentam necessitados, mas põem cargas nos ombros dessas pessoas, exigem contraprestação, acolhem crianças menos felizes, mas acaba colocando a criança para trabalhar sob o pretexto de que está educando. Protegem amigos, diligenciando convertê-los em joguetes e escravos, elogiam, e colocando situações que a gente, se fizer um pouquinho de esforço e começar a ler cada um, a gente começa a pedir a nossa consciência que, por favor, me mostre se eu estou cometendo um desses aqui, né? O que eu estou fazendo, porque isso aqui é meio bem, isso aqui não é bem ainda por completo. É melhor do que nada. Antes eu ficava em casa preso ao meu egoísmo o tempo todo, só as minhas satisfações pessoais. Agora eu estou saindo para poder me dedicar um pouco a uma tarefa em prol de outras pessoas, em prol de um bem comum. Mas aonde o meu egoísmo está agindo ainda? E com o tempo a gente vai aparando daqui, aparando dali, diminuindo o máximo essa interferência do nosso egoísmo, fazendo com que a gente se aproxime realmente do Cristo, realmente do trabalho de renúncia. Ele bota, precatemo-nos desse modo contra o sistema do meio-bem por onde o mal se insinua, e ainda envenena a fonte das boas obras e ainda desanima as pessoas. Ele chama atenção, cuidado, víboras penetram na casa varando brecha. Quando a gente deixa brecha, essas víboras aparecem para atrapalhar tudo. E esse está sendo uma lição, né, de preocupação com aqueles que já iniciaram uma tarefa, pedindo aí
a manutenção e o cuidado que a gente deve ter para que cada vez a gente se aproxime mais do bem e menos do nosso egoísmo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.